Esse capítulo 32, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, glória a Jesus, glória a Deus. E o versículo, glória a Deus, versículo 28, glória a Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, aleluia, e com os homens e prevaleceste. Amém, igreja? Amém. Pode sentar, dando glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Irmão, a palavra do Senhor, aleluia, glória a Jesus, é viva e eficaz, né? Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus está no recinto, a história é diferente, né? Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. E a gente vê, aleluia, você pode ver que quando Jesus ainda pegando um pezinho ainda da palavra, também que foi lida, talvez João capítulo 21, versículo 6, você pode ver que Jesus ele diz assim: lançai a rede, irmão, lance a rede, aleluia, ao lado direito do barco, aleluia. Nos outros evangelhos, Pedro diz assim para Jesus: Senhor, passamos a noite toda pescando e não apanhamos nada, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. A palavra de Jesus, irmão, é maravilhosa. Aleluia, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Jesus, aleluia, quando ele fala comigo e com você, aleluia, tem que se cumprir. Aleluia, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Irmão, essa história que eu li fala de transformação de caráter. Aleluia. Jacó passa o vale de Jaboque e luta com o anjo. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. A gente sabe que a história de Jacó, aleluia, glória a Jesus, ele aprendeu, aleluia, vários homens de Deus tiveram falha. A gente sabe que Abraão teve falha, a gente sabe que Abraão mentiu. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. A gente sabe que Raquel ensinou Jacó a mentir. Quando ele disse: tu vai lá no mato, pega, mata um animal, coloca a pele do animal por cima de tu e vai lá e leva ao teu pai Jacó. E quando ele passar a mão, aleluia, glória a Jesus, por cima de tu, ele vai pensar que é Isaú. E a gente sabe que Isaú era caçador, irmão. Aleluia, glória a Jesus. Mudança de caráter. Como é difícil a gente mudar o nosso caráter, né, irmão? Aleluia, como é difícil a gente ser verdadeiro. Aleluia, com Deus. Quem é verdadeiro com Deus é verdadeiro, talvez se esforça. Vamos falar do esforço, né, irmão? Quem é verdadeiro com Deus vai se esforçar para ser verdadeiro com seu irmão. Aleluia, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor, né? Quem é verdadeiro com Deus, se eu digo que Deus fala comigo, Deus fala com você, aleluia, então você é verdadeiro. Estou errado? Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus, você tem que ser verdadeiro. Glória. Aleluia, glória a Jesus. Estamos vivendo num mundo, aleluia, cheio de confusão. Aleluia, glória a Jesus. O cara disse que Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Glória! Aleluia, glória a Jesus. Porque andar com Jesus, aleluia, a Bíblia diz que é renúncia. Aleluia, glória a Jesus. Se você tem o Espírito de Deus, quando Jesus falar, a gente vai escutar. Falhou com o irmão, o Espírito Santo de Deus vai dizer: quer pedir a palavra de Deus? Você vai levando 1 milhão para depositar aleluia, no tesouro do tempo. Quando você falta um passo para você chegar no tesouro do tempo, o Espírito de Deus diz assim: volte.
Não seja hipócrita, volte. Aleluia, dê meia volta. Procure seu irmão ou a sua irmã por quem você está com raiva, por quem você não suporta. Aleluia, e vá reconciliar com ela. Depois você vem e deposita o dízimo, a oferta no tesouro do Deus. Oh, glória! Aleluia, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Porque assim Jesus nos ensina, irmão. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 14, ele diz: suportar as fraquezas um do outro, irmão. E a ver, a gente não quer se suportar. Aleluia. Você, aleluia, Deus te capacitou com uma graça grande. Então suporte seu irmãozinho que está fraquinho, se arrastando. Aleluia, leve ele até os pés de Jesus. Aleluia, glória a Jesus, né, irmão? Lançai a rede no mar. Oh, glória, aleluia. Se você for lá para João, no capítulo 6, versículo 66, quando Jesus está falando a história do pão da vida, muitos abandonaram Jesus. Será que ele você escuta mesmo a voz de Jesus, irmão? Porque se eu escutar a voz de Jesus, se você escutar a voz de Jesus, aleluia, apóstolo Paulo lhe diz, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Glória! Se eu não sou nova criatura, alguma coisa está errada comigo. Glória! Aleluia, glória a Jesus. Jesus chegou para conversar, Nicodemo foi buscar Jesus à noite, buscou uma estratégia. Senhor, aleluia, eu sei que é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Oh, glória! Aleluia, Jesus começa a dar um sermão ali com Nicodemo a respeito do novo nascimento. Aleluia. E Jesus começa a dizer: olha, Nicodemo, se tu não nascer de novo, tu não vai ver o reino do céu. Vem, vem, irmão. Jesus continua dando sermão. Nicodemo, mestre, e Jesus, o mestre dos mestres. Nicodemo ensinava na sinagoga. Nicodemo não ia atrás de rumores, que nem muitas vezes a gente chega para você e enche os seus ouvidos de papapá, e você acredita. Aleluia, glória a Jesus, e você acredita. Nicodemo disse: eu não vou atrás de rumores não. Aleluia, muitos dizem que Jesus é um fariseiro, aleluia, é um falso profeta, se diz ser o filho de Deus, mas eu não vou atrás de rumores não. Eu vou tirar minha dúvida com ele. Aleluia, glória a Jesus. Eu vou tirar minha dúvida com Jesus. E a Bíblia diz que ele buscou uma estratégia, buscou a noite. Aleluia. Você está em dúvida. Aleluia. Alguém chegou para falar mal de alguém para você? Pergunta a Jesus se é verdade ou mentira. Vai orar primeiro. Aleluia. Quando Daniel, aleluia, glória a Jesus, quando chegaram no ouvido de Daniel, aleluia, que o rei já tinha decretado, isso é que é confiança, irmão. Aleluia, o crente que confia, quando chega algo no ouvido dele, ele não vai desabafar com ninguém, não, que está ao lado dele, ele vai orar, irmão. Verdade. Ele vai entregar os pés de papai, ele vai orar: Jesus, isso é verdade. Jesus, Josafá tem medo, mas Josafá em todo o tempo, aleluia, glória a Jesus, foi orar. Aleluia, e você só não tem mais vitória, porque às vezes, em vez de a gente orar e pegar Jesus, a gente vai desabafar com o nosso irmãozinho que está ao lado. Meu irmãozinho está tão fraco, que o seu peso vai deixar ele pior mais ainda. Aleluia, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. É assim mesmo. Ô, glória! É, irmão, então a palavra de Deus.
Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ele revela o profundo e o escondido. É a palavra. Está confuso? Sente e lê a palavra. Está com dor de cabeça? Aleluia. Sente e lê a palavra. Está sem revelação? Jesus, eu vou ler a tua palavra. A Bíblia diz que Deus transformou o caráter de Jacó, irmão. Aleluia. Mas, irmão, aquele irmão ali é crente. Uma vez precisa se libertar da mentira, da falsidade. Aleluia, glória a Jesus. Do disse-me disse. Glória a Deus. É, irmão. Aleluia, glória a Jesus. A gente precisa controlar a língua. Aleluia, que a nossa língua é um membro que só Jesus na causa, se você não souber controlar. E tem coisa que às vezes a gente diz assim, mas meu Deus, porque eu estou passando por isso? É porque a gente não pediu a graça a Deus de saber. A Bíblia diz que aquele que fala muita perturbação tem. Aleluia, glória a Jesus. E se eu e você não pedir para controlar a nossa língua, a gente joga a conversa fora e quando dá pé. Está um rebuliço na nossa vida, agora a culpa é nossa mesmo. E a Bíblia diz o anjo de Jacó: tu não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque lutasse com Deus e prevalecesse. Aleluia, glória a Jesus. Se você não é verdadeiro, irmão, temos que ser verdadeiro com tudo. Mas, Senhor, aleluia. Vamos supor uma criança. Aleluia, glória a Jesus. Se você não é verdadeiro com uma criança, com um adulto, é que você não é verdadeiro mesmo. Se eu não for verdadeiro com a criança, eu não sou verdadeiro com o adulto. Aleluia, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Se chama transformação de caráter. E nós cristãos precisamos deixar o nosso caráter ser transformado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Tinha rancor? Já não tem mais rancor, acabou. Paulo diz, sede criança na malícia. Por que Paulo está dizendo, mas pastor, eu não estou entendendo, criança na malícia? É porque a criança não tem malícia. Glória. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu escutei, eu não sei, eu já falei aqui uma vez, eu escutei um testemunho onde o pregador chegou em certo lugar no ciclo de oração. Aleluia. Você acredita que às vezes, irmão, às vezes tem, aleluia, às vezes tem líder, às vezes tem dirigente que, aleluia, está de frente de obra, mas às vezes não suporta, irmão. Aleluia, glória a Jesus. Chegou o pregador chegou lá, o Espírito Santo de Deus trouxe a mensagem quentinha do céu. E disse, não está vendo aquela irmã ali? Porque hoje, irmão, nós estamos vivendo isso. Casamento sendo desfeito. Me caso hoje, amanhã eu estou casado. Chega aqui em cima, acha fogo descendo do céu. Me caso hoje, amanhã eu estou separado. Aonde chego eu trago um sermão. Aleluia. E Deus continua pedindo santidade de mim e de você. Aleluia, glória a Jesus. E o pregador olhou para aquela dirigente e disse assim, olha, não está vendo aquela irmã ali? Se ela morrer hoje, ela desce para o inferno. Porque ela está com raiva de uma irmã que ela toma de conta. Aleluia, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus nessa noite falou o quê? Que Deus é amor. Amor. Se Deus é amor, se eu digo que eu confessei a Jesus como o Senhor da minha vida e olho para o meu irmão e não suporto o meu irmão, não. Eu preciso confessar a Jesus de novo.
nascer novamente e dizer: Jesus, me dá um banho com teu sangue carmesim, tira toda a escória da minha vida, toda a impureza, tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Glória a Deus, é verdade. Aleluia, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Assim a palavra de Deus nos ensina. Deixa eu ler um pequeno trecho aqui da passagem que eu li para nós, a história de Jacó, transformação de um caráter. Aleluia, Jacó aprendeu desde cedo a usar todos os meios para conseguir os seus intentos. Gênesis capítulo 25, versículo 29 a 31. Jacó conscientemente era adepto da teoria. Aleluia, maquiavélica, de que os fins justificam os meios. O caráter transformado que Jacó carregava, aleluia, foi provado pela própria criação que ele recebeu da sua mãe. Gênesis 27, versículo 5 ao 13. Sua própria mãe o instigou a conseguir o que ele queria. Aleluia, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. E não se importando os meios utilizados. Ao fugir para a casa de seu tio Labão, Jacó encontrou alguém com um caráter mais transformado ainda do que o seu. Gênesis 29, versículo 21 a 30. Jacó encontrou ou não encontrou? Ele foi para a casa de Labão e encontrou um caráter pior do que o dele. Aleluia, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Alguém que enganou ele ainda mais e mais. Aleluia, o que é que diz Gálatas 6, versículo 7? Não errei, de Deus não se zomba, Deus não se deixa ir escarnecer. Então tudo aquilo que a gente planta, vamos colher. Então Jacó, aleluia, enganou e foi enganado também pelo seu tio Labão. Aleluia, vou dar Raquel, passou 7 anos. Aleluia, no momento certo não era Raquel, era Lia. Mas 7 anos. Aleluia, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Glória. Jacó havia enganado seu irmão e seu pai. Agora achou que enganou 10 vezes. Gênesis 31, versículo 7. Esta é a lei da semeadura. Colossenses capítulo 3, versículo 25. Aleluia, foi falado aqui que o diabo é o pai da mentira. É, irmão? Aleluia, às vezes alguém chega na nossa casa, aleluia, chamando, e às vezes a gente pode estar com uma dívida. Aí a gente não quer dar o rosto. Aí a gente vai àquela criancinha que tem 5 anos e diz assim: meu filho, vá lá e diga que eu não estou. É mentira ou é verdade? Quem é que está usando sua boca? Satanás. Jesus diz que o diabo é pai da mentira. E não se firmou na verdade porque ele é mentiroso desde o princípio. Aleluia, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. É fácil a gente falar a verdade, não é, irmão? Mas se eu digo que eu tenho Jesus, eu vou me esforçar, porque eu digo assim: eu quero ser agraciado por Jesus. Aonde eu pisar, eu quero abençoar. Deus disse a Abraão: Abraão, aonde tu chegar, tu vai ser uma bênção. Aleluia, Deuteronômio capítulo 28, a Bíblia diz: aleluia, se ouvirem a voz do Senhor, comerei o melhor dessa terra. Aleluia, então eu não vou atrás da conversa de ninguém, eu fico com a conversa de Jesus. Aleluia. Deus diz aí a 48, 17, 18. Ah, se ouvir a voz do Senhor, aleluia, tua saúde seria como o rio. Aleluia.
rede. Ou você não ama a palavra, ou você não gosta da palavra. Aleluia, lança a rede. Jesus mandou, eu vou lançar. Aleluia, a Bíblia diz em Ezequiel 37. Aleluia, filho do homem. Qual é a situação que você está passando nessa noite? Aleluia. Você é o cabeça. Você é o cabeça. Aleluia. Glória a Jesus. Você, mulher, é aquela de Provérbios 31:10. A mulher sábia edifica a sua casa. De noite ela se levanta para olhar os seus filhos dormindo. O cuidado. O lençol está descoberto. Ela vai lá e coloca o lençol por cima. Aleluia. Aleluia. Seu esposo confia tudo na sua mão, porque sabe que não vai faltar nada. Ela é prudente, ela é sábia. Aleluia. Glória a Jesus. Bendita o nome do Senhor. Deus coloca, para terminar, Deus coloca o profeta no vale dos ossos secos. Ezequiel nem esperava. Aleluia. Deus é um Deus que supre. Amém, igreja? Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Deus é um Deus que surpreende. Deus é um Deus que pega você de surpresa. Tudo na nossa vida é surpresa, irmão. É, Jesus, obrigado. Aleluia. Uma enfermidade, mas se eu tenho Jesus, Jesus me socorre. Aleluia. Uma perseguição, Jesus me socorre. Deus leva o profeta, manda ele andar ao redor do vale. Vale, a Bíblia diz no Salmo 104, ele vai nascer nascente no vale, oh glória, ele dá resposta, aleluia. A Bíblia diz que Ezequiel disse, amanhã, isso é para quem crê, não é para quem é incrédulo não. Amanhã, quase a essa mesma hora, haverá viver em Samaria. Glória a Deus. Você é um daquele que crê, ou você é aquele capitão que se encostava do braço direito do rei? Nem se Deus abrir janela no céu vai acontecer isso. Eu disse, tu vai ver, tu vai contemplar, tu vai ver o povo de Deus sendo abençoado. É Balaão. Balaão sobe o monte para abençoar o povo de Deus. Deus, aleluia, muda a história. Aleluia, em vez de ela abençoar, Deus disse, tu vai abençoar. Glória a Deus. Glória, aleluia. Você está brindado com a bênção de Deus? Quando você chega na igreja, qual é a sua preocupação? É conversar com o seu amigo que está ao lado? Não. Porque se você ficar conversando, você vai sair pior do que entrou na igreja. Verdade. Mas se você, aleluia, glória a Deus, sabe por quê? Aleluia, porque só tem de criança aqui que eu estou vendo aí, então Gabriel. Aleluia. Glória a Deus. Você vem para a igreja dizendo assim, Deus, eu quero ser brindado, eu quero ser selado com o teu Espírito Santo, porque a palavra de maldição não vai pegar na minha vida. Glória. É assim mesmo, Jesus. Ou você vem para a igreja, para você tanto faz, como se você estivesse na sua casa, ou conversando com o seu colega na rua, ou assistindo uma televisão normal, ou quando você chega na casa do Senhor, aleluia, você diz assim, Deus, eu sei que aqui é onde a tua glória é derramada, eu sei que aqui é onde a tua palavra desce e transforma a vida. Aleluia. Aleluia, porque quando aí você agarra a palavra, vírus do HIV desaparece, câncer desaparece, lepra desaparece, aleluia, perseguição para. Quando eu estou atento à palavra. Glória a Deus. Porque às vezes quando você chega em certos lugares, aleluia, glória a Jesus, a gente sabe os falatórios.
gente aprender, quando eu e você aprender, quando chegar na casa do Deus vivo, Davi diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi estava dizendo assim, porque eu sei que quando eu chego na casa do Senhor, aleluia, se eu estiver abatido eu vou me erguer, aleluia, se eu estiver triste eu vou me alegrar, aleluia, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória. Você pode ver que Davi começa o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então quando a gente, sabe a palavra que Jesus viu? Os verdadeiros adoradores, para mim e para você sabia disso? Jesus entrou no templo e quando ele esperava que era para ter adoração, não tinha adoração. Glória a Deus, aleluia. O povo estava vendendo dentro do templo. Jesus pega um chicote com uma ira santa, né? Às vezes o líder percebe, né, irmão? O líder percebe. O líder percebe. Aleluia, né, irmão? O líder percebe. Aleluia. Né? Então Jesus esperava que tivesse adoração e não tinha adoração. Ele pega um chicote com a ira santa, derruba tudo ali e diz, não passar da casa de meu pai, casa de negociante, casa de ladrão. Aleluia, quando Jesus disse, aleluia, conversando com aquela mulher, mulher, João 4, capítulo 23, o Pai é Espírito, aleluia, o que eu adoro, o que importa é que eu adoro é Espírito e verdade. Aleluia, Deus está falando para nós. Aleluia, quando eu chego na casa do Senhor, eu digo, meu irmão quer conversar, eu digo assim, meu irmão, por favor, deixa eu escutar a palavra, deixa eu orar, porque eu quero sair daqui fortalecido. Glória a Deus. Aleluia, eu quero sair daqui revestido com a força do alto, com a força do Espírito Santo. Eu cheguei doente, mas eu quero sair sarado. Glória a Deus. Glória. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus, glória ao Senhor. Quando a palavra de Deus diz que ela vive e eficaz, é para isso, propósito. Deus quer que você tenha vida, e vida com abundância, sobrando, fartura, aleluia. Eu vou dar, em vez de pedir emprestado, vou dar, vou retribuir, aleluia. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Glória a Deus. Sei que essas palavras é verdadeira.